Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo, fazendo mais uma live. A gente, desde a última live, acho que aconteceu no comecinho de dezembro, né? A gente falou que vai tentar fazer comentei com vocês que ia tentar fazer pelo menos uma live por mês, cada vez sobre um assunto diferente, para que vocês possam tirar toda e qualquer dúvida aí relacionada a essa profissão, né? Que é a praticagem. Então, quero dar as boas-vindas aí a vocês que estão nos prestigiando, assistindo essa transmissão, tá? E o assunto de hoje é o dia a dia do prático, né? Como é que é a vida do prático, e a ideia nessa live é deixar o espaço completamente aberto para dúvidas, né? Isso aqui não é uma palestra, é um bate-papo para que as pessoas possam interagir. Então, mandem as suas perguntas aqui pelo Facebook, tá? Eu vou responder as perguntas, vou tentar responder todas, espero que dê tempo. A ideia é que seja um bate-papo rápido aí de no máximo meia hora, 40 minutos. Então vai mandando a sua pergunta pelo Facebook, e já tenho aqui algumas perguntas que a gente recebeu previamente por WhatsApp, né? Estou pensando em iniciar aqui por elas. Estou vendo aí, tá a Adriana, dando boa noite, Adriana. Cláudio também entrou. Bom, vou começar respondendo aqui uma pergunta do Pedro, que chegou para a gente pelo WhatsApp. O Pedro está perguntando o seguinte: é preciso ser fluente em inglês para o exercício da profissão? Quão importante é o inglês na atividade de praticagem? Pedro, sim, tá? É bastante importante saber falar inglês. O quão fluente você tem que ser, né? Precisa de um inglês de Cambridge, de Oxford? Não precisa. Tá? Um inglês básico resolve. Agora, você tem que ter domínio do vocabulário técnico necessário para o exercício da profissão. E como é que você adquire esse vocabulário técnico necessário? No próprio curso regular, no nosso curso de exercício com abordagem teórica, durante a preparação para o processo seletivo, isso é bastante esmiuçado. Todas as palavras que você vai precisar para o exercício da profissão, elas são ensinadas em detalhe, tá? Então não se preocupe com isso. Para você adquirir, né, chegar a um nível de inglês satisfatório para o exercício da profissão, se você passar na prova, você fique tranquilo que isso aí não vai ser problema. Tá? Agora, tem que estudar, tem que passar na prova antes, né? Isso aí não tem jeito. Muita gente, uma dúvida de muita gente, né? Poxa, o inglês técnico é mais difícil do que o inglês normal, do que o inglês corriqueiro? Não, é o contrário. O inglês técnico é mais fácil, né? Uma vez que você domina o vocabulário técnico. O que acontece? Você lê um jornal de um idioma estrangeiro é muito mais complicado do que você ler uma publicação técnica, né? Em uma publicação de jornal, de revista, você vai ter contextualização social, você tem que estar por dentro da política, da cultura do lugar, para você entender um artigo da Times, por exemplo, né? Já um livro técnico, não. Né? Se você domina aquele vocabulário, qualquer livro técnico você vai ler com uma facilidade muito grande. Ok, Pedro? Então, está respondida a pergunta do Pedro. Quem está entrando aqui é a Juliane Chaves. Boa noite. Como funciona a licença maternidade de uma prática? Tenho alguma garantia de trabalho no meu retorno? Boa, Juliane. Inédita, nunca respondi essa pergunta. Eu soube até hoje de um caso de gravidez de prático, na minha zona de praticagem, inclusive. O prático ele não é funcionário de ninguém, né, nem do Estado, nem de empresa particular. Então, naturalmente, ele não tem nenhum direito trabalhista, né, e não vai receber remuneração durante o período de gravidez. Tá? Então, não tem licença maternidade. Então, o que acontece? Você vai ficar afastada do trabalho por o tempo que for necessário, e depois você, através do programa de requalificação, tá, do prático, você vai conseguir voltar a trabalhar naturalmente depois de um breve período de requalificação. Então, não tem problema nenhum em engravidar e ter filho durante a vida, né, durante o ser prático. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Rodrigo está perguntando se existe algum equipamento especial ou roupa que tem que usar no dia a dia do prático. Tem sim, Rodrigo. Para a gente embarcar e desembarcar, é obrigatório o prático portar um colete salva-vida, né? Os coletes salva-vidas dos práticos,
são os coletes especiais que têm algumas características, né? Você coloca umas luzes que acionam em contato com a água salgada, ela aciona automaticamente caso você caia no mar à noite. Ele infla automaticamente também quando entra em contato com a água do mar. Então, são os coletes bastante automatizados, digamos assim, tá? que aumentam muito a chance de sobrevivência na eventualidade do prático vir a cair no mar. Capacete não é obrigatório, mas muita gente usa, eu uso, eu acho que é importante. Às vezes você embarca num navio à noite, você se desloca no convés, às vezes contornando obstáculo, passando por baixo de objetos, eu acho que é bem interessante usar capacete. Tá? E no mais é isso, é muito recomendável também que você use uma bota que proteja bem os pés, um tênis, né, muito leve pode ser, acho que é não recomendável para o exercício da atividade. Tá? Agora, uniforme padronizado, isso não existe. Esses são em termos de roupa, né? Agora, em termos de equipamento, para algumas manobras, os práticos vão embarcar com equipamentos mais sofisticados, né? Como os Portable Pilot Units, né? São umas unidades portáteis que são utilizadas como auxílio à navegação, e para manobras mais difíceis, às vezes noturnas, navios maiores, quando você está mais perto dos limites, né, é mais desejável você ter esses equipamentos de alta precisão. Mas normalmente o prático utiliza os equipamentos do próprio navio para retirar as informações de que ele necessita, e utiliza também para se comunicar, né, equipamentos de rádio de VHF. Okay? Então os equipamentos não são os mesmos para todas as manobras. Os de comunicação, sim, mas os demais, não. Então, espero ter respondido aqui a pergunta do Rodrigo. Vamos lá. O Tomás Cavalcante, boa noite, Tomás, está perguntando como são os períodos de descanso e de escala, em geral. Há bons períodos de descanso, permitindo que o prático more em cidade diferente daquela em que trabalha? Tomás, essa é a pergunta que eu ia até deixar para responder mais para o final, porque certamente o pessoal que vai entrar daqui a pouco vai fazer essa pergunta de novo. Né? Como é que é a questão da escala do prático? O prático, os práticos de uma determinada zona de praticagem, eles sentam à mesa, se reúnem e decidem como eles desejam trabalhar. Tá? O que eles têm que cumprir como requisito ao decidir a sua rotina de trabalho? Eles têm que cumprir com todas as normas que estão escritas lá numa publicação da Marinha, chamada de Norma 12, Norma da Autoridade Marítima número 12. Lá no seu capítulo 2, são especificadas vários requisitos que os práticos têm que observar ao se reunirem para fazer uma divisão de serviço através de uma escala de serviço. Tá? Então, tudo que não está proibido se não existe uma limitação, tudo que não está limitado por essa norma da Marinha está permitido. Então, o arranjo de trabalho varia muito de acordo com a zona de praticagem. As pessoas são diferentes, pensam diferentes. Então, tem zona de praticagem onde os profissionais preferem trabalhar muito no seu período de escala, tá? E com isso eles terão mais folga, um maior período de folga. Em outros lugares, como é o caso da minha ZP, a gente opta por ter menos dias de folga, em compensação, os nossos dias de trabalho não são tão exaustivos. Então, isso varia muito de ZP para ZP, e de repente uma ZP que hoje é de um jeito, daqui a 3, 4, 5 anos as pessoas mudam, né? Entra gente, sai gente, e eles decidem trabalhar diferente, então tudo é possível. Se você mora numa ZP, se você trabalha numa zona de praticagem onde as pessoas elas preferem trabalhar um pouco mais sobrecarregadas, com um dia mais cheio, com mais manobras por dia durante a sua escala, nessas EPs você vai naturalmente ter mais dias de folga, e aí sim você pode morar em outra cidade sem muito problema. Tá? Então isso varia bastante de cidade para cidade. O José Filho está perguntando se vai ter concurso de praticante prático neste ano de 2019. José, não dá para saber quando vai ser o próximo concurso. Tá? O último foi em 2012, ele começou em 2012 e terminou em 2013, só que foi um concurso de muita vaga, por isso que a gente já está há tanto tempo sem ter processo seletivo, e acredito que nem eu nem ninguém, né, saiba quando será o próximo processo seletivo. O que não quer dizer que essa data está longe ou está perto, ela só é desconhecida. Né? Então, diante desse cenário de incerteza quanto à data, o que eu digo é o seguinte: você colocou na cabeça que você quer ser prático,
né? Esse é o seu sonho, você não tem dúvida disso? Vai se preparar? Então começa logo porque o processo de preparação ele leva um tempo, ele não é de uma hora para outra, né? É no mínimo aí 1 ano e meio para você começar a ficar bom, se você for um cara dedicado. Então, diante dessa incerteza quanto à data, né, independentemente dela estar mais perto ou mais longe, essa incerteza quanto à data faz com que só reste uma saída para você que já tomou essa decisão, que quer ser prático, né? É começar a estudar rápido e o mais forte possível e ficar pronto depois, já no nível de conhecimento satisfatório, esperando a prova chegar, aí sim em regime de manutenção, né? Digamos assim. Tá? Então, não se sabe, José, não se sabe quando será o próximo processo seletivo. Luiz da Almeida está... Boa noite, Luiz. Está perguntando, Hércules, a sua ZP tem portos novos? Quais ZPs você sabe que estão crescendo? Eu acho que todas as grandes ZPs sempre tem um terminal ou outro sendo ampliado ou sendo construído, ou no mínimo tem projetos, né? Na minha ZP tem um estaleiro que é relativamente novo, lá no Espírito Santo, o estaleiro da Jurong. Tem vários projetos, tem projeto de superporto, tem projeto em Presidente Kennedy, enfim, tem uma série de projetos para o Estado. A ZP do Rio de Janeiro é uma ZP que nos últimos 5 anos cresceu bastante também, Porto do Açu está em expansão, vários terminais novos ali na Baía da Ilha Grande, Santos é um porto que está sempre também crescendo, aumentando o calar. Enfim, tem projetos espalhados pelo Brasil. É claro que nas maiores zonas de praticagem, nos principais portos, se o país crescer, quando o país cresce, surgem mais terminais nessas mesmas regiões que já são desenvolvidas, né? E a expectativa, né, sendo positiva para a economia de maneira geral, esse ano em diante, a gente pode esperar que alguns projetos venham a sair do papel, né, comecem a sair do papel. Ok? Juliane, novamente, obrigada. Aproveitando, tenho mais uma dúvida. Quanto tempo tenho que estudar para estar realmente competitiva? Juliane, depende, né, de alguns fatores. Quanto tempo você coloca por dia de estudo? Se você estudar 2 horas e meia por dia, você vai demorar mais de 2 anos, fatalmente, 3 anos talvez. Tá? Se você está estudando 8 horas por dia, 9 horas por dia, 10 horas por dia, em 1 ano e meio você já vai estar num nível bem legal. Tá? Se você estuda com material que é condensado, se você faz cursos, o curso é um facilitador, não é obrigatório para ninguém fazer curso. Tá? O que o curso faz, ele encurta caminho, ele é um facilitador. Eu estudei sozinho, na minha época não tinha curso, quando fiz o concurso em 2008, agora hoje não, hoje se não é o curso H, tem vários outros aí no mercado, que vão facilitar a sua vida, tá? Vão te mastigar um conhecimento que, de outra forma, se você fosse tentar obter sozinha, ia acabar sendo mais doloroso. Então, eu diria que, na ponta de quem tem muito tempo de estudo e tem facilidade de aprender, a partir de 1 ano e 1 ano e meio, até no máximo 2 anos, 2 anos e meio. Tá? Essa seria a resposta. Antes de 1 ano e meio, acho realmente um pouco difícil da pessoa conseguir passar. Daí a importância de iniciar logo o estudo, se você colocou na cabeça que quer ser prática, porque uma vez que sai o edital, né, podem ser dali a 3 meses já é a prova, ou 6 meses já é a prova, então não dá tempo, né, não dá tempo. Ninguém consegue se preparar para esse processo seletivo num período aí de 6 meses. Isso já até aconteceu no passado, já teve concurso que em 6 meses era possível se preparar. Hoje em dia, não. Tá? Hoje em dia, não. Não tem a menor possibilidade. João Pedro Galvão, boa noite, Hércules. Tem previsão para o próximo concurso? Essa pergunta já respondi aqui, João. Não tem previsão, tá? Não tem previsão. O que, repito, não quer dizer que o próximo concurso está perto, nem que está longe. Pode sair de uma hora para outra, pode demorar 3 anos, né? Ninguém sabe. Dilena Andrade está perguntando se ser um bom nadador é um diferencial. Não, Dilena, não é um diferencial. Ser um péssimo nadador é um impeditivo. Existe uma prova física que a gente tem que fazer lá uma das etapas do processo seletivo é uma prova física, tá?
E essa prova física, se eu não me engano, tá, vou responder de cabeça aqui, são 50 metros de natação para fazer em 1 minuto e 30. Então, é muito fácil, né, fazer 50 metros em 1 minuto e 30. Se você nadar de cachorrinho, você consegue fazer essa marca, porque o prático não precisa ser um excelente nadador. O prático normalmente não cai na água, quando cai ele tem colete, tem uma lancha do lado, mas você tem que saber ali, ter uma ambientação com a água, isso aqui é necessário, tá bom? Fabiana Oliveira está perguntando aqui como está o salário do mercado do prático. Fabiana, prático não tem salário, tá? O prático ele não é funcionário de empresa nenhuma, ele não é funcionário do governo, não é funcionário público. Então, o prático ele recebe dinheiro pelo exercício da profissão, mas ele é um autônomo, né? Então depende de quão bem ele gerencia a empresa de praticagem, da qual ele faz parte, da qual ele é sócio, né? Depende da quantidade de navios por mês, depende de sazonalidade, tá? Então, isso é um conceito importante para que as pessoas saibam, né? As pessoas que estão querendo ingressar na profissão. Você não vai ser funcionário de ninguém, você não vai ter direitos trabalhistas, você não vai ser CLTista, né? Nada disso se aplica para você, ok? Vamos lá. O Luiz está perguntando se eu podia dar mais exemplos de ZPs de período de escala mais sobrecarregada e menos. Essa variação não é muito grande não, tá, Luiz? Eu diria que a minha ZP no Espírito Santo, a gente talvez esteja num extremo, onde a gente tem menos folga e o nosso dia de trabalho é mais tranquilo. Santos talvez esteja na outra ponta, não muito distante, mas talvez esteja na outra ponta, onde o dia de trabalho é mais cheio, tem mais manobras por dia, e em compensação tem mais dias de férias. As outras EPs estão no meio das duas, eu diria. Tá? Vamos lá. O Ailton Reis está perguntando se existe alguma possibilidade do novo governo atribuir à carreira da Marinha a profissão de prático. Não, acho que isso aí não tem a menor possibilidade. É um conhecimento muito específico e a praticagem já é uma atividade regulada pela Marinha já desde de Dom João VI, então não vejo a menor possibilidade disso acontecer, não. Tá? Não tem viabilidade técnica, eu diria, e acho que nem interesse nenhum político. O sistema de praticagem funciona, né? A praticagem é uma ilha de excelência dentro dos portos brasileiros, né? Especialmente se a gente for falar de terminais públicos. Tá? E ela é uma ilha de excelência justamente porque é uma atividade privada, tá? Exercida com o capital dos próprios práticos, tá? E não vejo por que isso mudar. João Pedro está pedindo aqui indicação de livro para estudar. João Pedro, fora dos livros do curso H, né, são os livros que estão no edital. Se você olhar o último edital, ou a Norman 12, anexo 2A ou 2B, não lembro direito, lá está toda a bibliografia recomendada do processo seletivo. No fórum do curso H você acha um link para baixar quase todos os livros que são baixáveis dessa bibliografia, dessa lista. Aqueles que não dão para baixar da internet, tem lá no fórum do curso H um link para onde você pode adquirir esses livros, né? Tem alguns livros que você tem que comprar no exterior. Tá? Agora, livros fora da bibliografia, não recomendo você ler. Tá? É bola fora. Tudo que cai na prova está dentro da bibliografia recomendada no edital do último concurso ou no anexo 2A ou 2B da Norman 12. Ok? Esses documentos que eu falei, que eu listei, você pode baixar direto no site da Diretoria de Portos e Costas, ou no fórum do curso H também. Vamos ver mais uma aqui. José Filho, eu sei que não precisa ser capitão amador para estar documentado para realizar a prova de praticante de prático, mas na sua opinião é interessante fazer a prova de capitão amador? José, eu acho que é interessante sim, tá? Sobretudo para quem já está estudando há muito tempo, acho que não vale a pena correr o risco de não ser capitão amador quando o edital sair, porque se o nível de exigência passar de mestre amador para capitão amador, não vai dar tempo de você se habilitar como capitão. A prova de capitão tem 2 vezes por ano só, em abril, e acho que setembro. Então, se estivesse estudando muito tempo, eu não ia correr esse risco.
A Lana está perguntando se tem práticos que são servidores públicos. Não, Lana, prático não é servidor público, é uma atividade autônoma. Não existe no Brasil prático que seja servidor público. E assim na maioria do mundo desenvolvido, tá? Existem pouquíssimos países onde esse serviço é prestado pelo Estado. O Tiago Milanese, boa noite, Tiago, está perguntando se no caso prático, se ele tiver que se afastar do serviço por motivo de acidente, lesão ou doença, se há um tempo limite para esse afastamento. Tá? E se esse tempo limite for atingido, quais são as consequências para o prático? Tiago, a sua questão é um pouquinho polêmica, tá? Porque a norma da Marinha diz que são 2 anos o máximo de afastamento por qualquer motivo. Só que muita gente acha que isso é facilmente contestável, né? Você pode contestar isso com grande chance de êxito na Justiça do Trabalho, por exemplo, se você se afasta mais de 2 anos por um motivo de saúde e, sei lá, vamos supor que depois de 3 anos você restabelece a sua capacidade laborativa e consegue voltar ao trabalho, né? Não teria por que você não se reabilitar, né? Não fazer o programa de requalificação de prático e voltar à atividade, tá? Então, pela norma 12, o limite é 2 anos, né? Resposta simples e direta para a sua pergunta. Mas saiba você que o seu direito é bom, caso seja um motivo nobre, né? Como, por exemplo, um problema de saúde. Eu acho que dificilmente você não conseguiria voltar se excedesse os 2 anos por motivo de saúde ou de acidente. Karen está perguntando se já chamaram todos os candidatos que já passaram no concurso. Acredito que sim, Karen. Tá? Tem algumas perguntas aqui, pessoal, por questão do horário. Hoje o assunto, né, o dia a dia do prático, a gente vai ter outras lives para falar do processo seletivo para praticante de prático, a gente vai ter live para falar da vida do praticante de prático, como é que é esse período. Tá? Então, a gente, se sobrar tempo, a gente deve terminar aí por volta de 20h30, 20h40, se sobrar tempo, eu até começo a adiantar esses assuntos, mas hoje o assunto aqui é o dia a dia da vida do prático. Tá? Então, se pudesse direcionar as perguntas para esse tema, fica legal. Deixa eu escolher outra pergunta aqui, peraí. A Lena está perguntando como o prático não é funcionário, como vocês fazem para tirar férias? É rodízio, 30 dias igual aos trabalhadores? Sim, Lana, no mínimo, o prático tem que ter 30 dias de férias por ano. Tá? Isso está lá na norma 12, né, que é a norma da Autoridade Marítima que regula o serviço de praticagem. Então, esse período de férias ele é combinado entre os práticos. Tá? Você combina, submete isso à aprovação da Autoridade Marítima, isso é importante. Né? A escala que os práticos escrevem para si próprios, ela tem que, além de se enquadrar na norma 12, ela tem que ser submetida ao capitão dos portos para aprovação. Tá? E lá você pode colocar o seu período de férias, que não tem problema nenhum. O Lindbergh está dizendo aqui que está comentando sobre o momento econômico turbulento pelo qual o Brasil passou. Né? A pergunta dele é a seguinte: na sua ZP a quantidade de manobra já está normal em relação ao período anterior à crise? Talvez um pouquinho menos ainda. A gente tem na minha ZP o porto de Ubu, que escoa minério que vinha lá de Mariana, onde teve aquela tragédia ambiental. Né? Então, esse porto está parado. Então, tem uma queda aí também por causa desse porto. Enfim, ainda não tem... E Petrobras também, movimento de supply, caiu um pouco. Ainda não está no movimento pré-crise, não. Tá? Não está no movimento do pico. Mas a expectativa, eu acho que é boa para a economia de maneira geral. Né? Enfim, tendo a ser otimista, né? Mas sou uma pessoa otimista. Tem gente que é pessimista e tem uma opinião diferente, pode divergir. Eu acho que a coisa vai andar para frente, não sei o quão rápido, mas eu estou bem empolgado, animado aí para o Brasil dos próximos 2 anos. Vamos lá. Tomás está me botando uma saia justa aqui, Tomás. Discorra sobre pontos interessantes do dia a dia no seu ponto de vista. Pergunta difícil de responder, né? O que eu posso falar do dia a dia da profissão de prático?
Eu gosto muito, né? Eu tenho o mar como escritório, estou sempre num ambiente aberto, conversando com gente diferente, cada manobra é diferente, cada navio é diferente do outro, tripulações diferentes. É uma profissão que 95% das vezes ela é muito legal, tá? Eu tenho prazer enorme de sair de casa para trabalhar. Bom, eu estou numa ZP que eu gosto, né? Escolhi essa ZP. Não sei se eu me adaptar bem numa ZP de clima muito frio, então eu não sofro com isso para ir trabalhar. Eu estou no Espírito Santo, o clima é relativamente ameno o ano inteiro, é muito agradável de trabalhar. Quando é que você fala assim, poxa, que não gostaria de trabalhar hoje, né? Quando você pega uma manobra de madrugada, né? Falando da coisa boa, vamos falar da coisa ruim também. Você vai manobrar às vezes de madrugada, 3 horas da manhã, o mar vai estar um pouco revolto, vai estar um vento, né, trazido por uma frente fria, você vai ficar tudo molhado, com frio. Então, tem momentos da profissão, do dia a dia, né, isso faz parte, que você se molha todo, tem que colocar capa de chuva, bota de chuva, e chega em casa todo encharcado, não tem jeito, passa uma noite inteira fora de casa manobrando, chega em casa para dormir 6 horas da manhã, tendo saído às 10 da noite. Então, isso acontece. Tá? Isso é parte também da profissão, acho que isso é um aspecto relevante do dia a dia. E acho que é algo digno de nota aqui. Né? Mas, na grande parte do tempo, para mim, é uma atividade extremamente prazerosa. Tá? O que mais que eu posso falar sobre pontos interessantes do dia a dia, Tomás? As manobras, vamos lá, elas têm duração muito diferente umas das outras, né? Navios pequenos que às vezes fazem manobras mais rápidas, né? Obviamente se a distância que ele vai navegar for curta. Manobras de navios muito grandes tendem a ser mais demoradas, tudo é mais devagar, a velocidade é mais importante, controlar a velocidade nos navios grandes. Então tem manobra que dura 1 hora, tem manobra que dura 3 horas, realmente tem uma variação muito grande com relação ao tempo de manobra. Tem ZPs onde você faz uma manobra e vai para o final de uma fila, né, dos práticos que estão em período de escala, e vai fazer outra manobra somente 12 horas depois, 18 horas depois, 6 horas depois. Tem zona de praticagem como a minha, você faz 3 manobras seguidas para depois ficar um tempo sem manobrar, repousando, e até você ser chamado novamente. Enfim, são aspectos aqui que estão me vindo à cabeça do dia a dia do prático. Se tiver mais alguma coisa que você queira, Tomás, saber, só postar aqui que a gente responde. Eu peço perdão aqui, mais uma vez, vou pular as perguntas sobre o estágio de qualificação de praticante e sobre o processo seletivo em si, que vão ser assuntos aí das próximas lives, tá? Rubens está perguntando sobre a qualidade de vida do prático. Ô, Rubens, eu não tenho nada a reclamar, eu acho que eu sou suspeito para falar, né, da qualidade de vida do prático, eu sou um apaixonado pela profissão, me identifiquei com ela desde que eu soube da existência dessa profissão. Eu era piloto de avião da Marinha e quando eu decidi me tornar prático, né, eu cheguei até a pensar, poxa, será que eu não estou largando o avião, que é um negócio tão legal, tão rápido, tão emocionante, né, vou trocar isso por um navio que anda devagar, vou trocar isso por um navio que anda muito devagar, né, que navega 5 nós, 7 nós, 10 nós, é altíssima velocidade dentro de uma região portuária. Será que é isso que eu quero? Será que eu não vou ficar, né, entediado com essa profissão? Mas não, tá? Muito pelo contrário. Depois que eu comecei a praticar, eu entendi que a praticagem, não é à toa que em inglês o prático se chama pilot, né? Porque é uma atividade de pilotagem também. Então, embora você saia do avião para o navio, né? Você saia de 600 nós para 6 nós, por outro lado, você sai do avião para o navio, você sai de meia tonelada, de 1 tonelada, 2 toneladas, você vai para 400 mil toneladas, 500 mil toneladas. Tá? Então, a velocidade é muito menor, mas a inércia é muito maior. Então, mesmo com um veículo muito mais devagar, que se move muito mais lentamente, você tem que ser preciso, você tem que ser fino nas ordens para que o navio faça exatamente o que você quer e quando você quer. Tá? Então, isso é excitante, né? O frio na barriga que dá na hora que você sai para fazer uma manobra de navio desafiadora, né? É um frio na barriga
muito parecido com aquele friozinho que eu sentia quando ia fazer um voo também, um voo mais difícil um pouquinho, né? Um voo em formatura, um voo noturno. Então, enfim, não me arrependo nem um minuto da escolha que eu fiz de ser prático, tá? Sou suspeito para falar. É, entrei aqui um pouco sobre a pergunta sobre a qualidade de vida do prático, né? Entrei muito na parte técnica, digamos assim, né? Mas fora o técnico, né? É uma profissão que é bem remunerada, todo mundo sabe, e que te permite uma certa flexibilidade de agenda, né? Você consegue ter períodos de folga legais, alternar isso com o trabalho, você consegue, enfim, fazer coisas que você gosta, ir a fazer um esporte, viajar, enfim, a qualidade de vida eu não tenho absolutamente nada a reclamar, tá? Então, eu sou suspeito para responder essa pergunta, eu sou um apaixonado pela profissão. A Lana está perguntando quantas manobras eu faço por semana. Isso varia muito, Lana, mas às vezes são 2 por dia, às vezes são 3 por dia. Isso na minha ZP, tem ZP que o cara faz mais, tem ZP que ele faz menos, né? Como eu comentei anteriormente, os esquemas de trabalho, a quantidade de manobras por dia, por semana, varia muito de zona de praticagem para zona de praticagem, tá? O Luiz está perguntando se prático embarca com helicóptero no Brasil. A lancha, o uso de helicóptero no Brasil para o embarque do prático é uma coisa nova ainda, tá? Tem alguns testes sendo feitos por pouquíssimas praticagens, mas helicóptero é uma coisa muito cara, né? Aumenta bastante o custo de serviço. Eu acho até que, para alguns casos, isso vai acabar rolando de maneira rotineira, mas para a grande maioria das zonas de praticagem, não tem por que usar helicóptero. Na lancha, ela consegue ser mais eficiente, mais barata, mais tudo. Tá? Mas para algumas situações, sim. Normalmente, no mundo, fora aí, os lugares que usam helicóptero são locais onde a navegação de praticagem ela é muito longa, né? O prático passaria muito tempo andando de lancha até chegar ao navio, ou então quando o embarque se faz rotineiramente sob condições severas de mar. Aí a lancha não consegue, o prático não consegue fazer o transbordo para o navio a partir da lancha. Aí ele usa o helicóptero. Enfim, tem alguns casos no Brasil onde isso poderia se aplicar, mas são poucos, não são muitos não. A Lana está perguntando quando você não pode ir a uma manobra, se é tranquilo você trocar com outro colega. Lana, o prático é um profissional, né? Se ele está no período de escala, ele tem que poder ir à manobra, né? Se ele não pode ir à manobra durante o seu período de escala, é porque ele tem um bom motivo para isso. Teve alguma emergência, algum motivo aí de força maior que impossibilitou ele de fazê-lo. E aí ele vai acionar os seus colegas, tem mais gente na escala de serviço junto com ele, e esse problema será resolvido, né? Isso não vai ser um problema, tá? Então, sim, é tranquilo, se você tiver um motivo justificável, plausível para aquela ausência, para não atender aquele navio que você deveria ter atendido, a coisa é contornável, tá? Mas o prático é um profissional e ele não pode escolher manobra, né? Isso não é permitido, você escolher manobra, que não quero fazer esse navio, quero fazer aquele ali, isso não existe, tá? Os práticos, eles concorrem todos por uma coisa chamada escala única de rodízio de práticos, tá? Todos os práticos habilitados pela Marinha numa determinada zona de praticagem, eles concorrem para essa mesma escala única, né? E aí o navio não escolhe o prático que ele quer contratar e o prático não escolhe o navio que ele quer atender. Tá? O navio que chegou pega o prático da vez. É assim que funciona no Brasil inteiro, isso está previsto na Norma 12. Vamos pegar outra pergunta aqui. Se o medo de altura pode ser um problema? Pode sim, João. Você vai ter que subir por uma escada, né? A gente chama de escada de quebra-peito, uma escadinha feita de madeira e corda. Não é perigosa não, tá? É uma escada segura, ela cumpre padrões, critérios internacionais na sua fabricação. Então não é qualquer escada de corda e madeira. Mas você sobe por uma escada de corda e madeira, você pode subir
uma altura aí de 9 metros por essa escada, passa por uma outra escada, sobe às vezes mais 10, 15, 20 metros. Então você vai subir, né, em um lugar alto, em alto mar, né, 2, 3, 5 milhas da costa. Se você é uma pessoa, quem tem problema de altura, né, não é a profissão mais recomendada realmente. Tá? Cláudio Nunes está pedindo para eu falar um pouquinho sobre as mulheres na profissão. Minha esposa gostaria de prestar o concurso, mas fica com receio por conta do meio machista. Ô, Cláudio, hoje não tem isso não, Cláudio. Pode prestar o concurso tranquilamente, tá? Hoje tem várias práticas já no Brasil em atividade, não há uma, nem duas, nem três, já são várias. Eu tive várias alunas, ex-alunas, que hoje são práticas, e é um ambiente que as mulheres não encontram discriminação, né? Tem mais discriminação, às vezes, pela idade e pelo sexo, nem tanto. Se você é uma pessoa muito nova, né, às vezes tem prático que ingressa na profissão aos 25 anos de idade. Então, esses práticos podem ter ali podem sofrer alguma desconfiança por parte do comandante do navio quando eles se apresentam para a manobra, né, mas não pelo fato de ser mulher, tá? Não sei de nenhuma mulher tendo problema com isso no Brasil. Ainda que existam pessoas machistas, comandantes machistas, mas a prática, quando ela chega a bordo, ela está investida ali de uma autoridade, e ela nunca ouvi falar enfim, dela ser maltratada ou não ter suas ordens ali, suas sugestões acatadas pelo comandante em função de gênero. Vamos lá onde eu parei aqui. Luiz está perguntando se eu já tive que seguir viagem com o navio, ou conheço alguém que já teve que seguir viagem. Olha, eu soube de um caso que aconteceu possivelmente há mais de 30 anos, tá? Isso não é nada comum, né? Na minha ZP não soube de nenhum caso. Soube de um caso no Porto de Santos, só. Tá? Tô vendo aqui, Vanessa Barradas entrou. Vanessa, um beijo para você, pro Raul e pro Felipe. Tá? Vanessa, aluna nossa antiga aqui. Fabiano Oliveira está perguntando se houver um acidente, qual a responsabilidade do prático? Fabiana, o risco da aventura marítima, né, é de quem obtém o benefício da aventura marítima, é do armador. Tá? Então, os navios têm seguro, e se houver um acidente, naturalmente o seguro vai cobrir. O prático, quando é que ele poderia ter algum problema, né, de responsabilidade civil ou até mesmo criminal? Se ele estava fazendo alguma besteira muito grande, né? Se ele estava a bordo manobrando o navio embriagado, fez uso de drogas, aí ele pode ser responsabilizado. Agora, se for simplesmente um erro de julgamento, uma decisão errada em função de condições extremas, enfim, isso, teoricamente, o seguro do navio vai cobrir. Tá? O prático pode até passar por um processo legal, existe um tribunal especializado para julgar os acidentes e fatos da navegação, que é o Tribunal Marítimo, mas tem lá algumas punições administrativas, mas implicações criminais, enfim, o prático tem que estar fazendo uma besteira muito, muito grosseira, né, para passar por esse tipo de problema. O Luiz está perguntando se eu já entrei em discordância com o comandante do navio sobre quantidade de rebocadores ou sobre as ordens de manobra. Sim, Luiz, é um relacionamento ali, né, naquele momento que você está com o comandante no passadiço. Algumas vezes o comandante acha que você está indo rápido demais, aí você diminui a velocidade. Às vezes o comandante questiona a quantidade de rebocadores, você argumenta tecnicamente os seus motivos. Então, se você tiver ali o mínimo de habilidade, de tato, né, com relações interpessoais, você não vai ter problema sério, não. É normal que alguma discordância durante uma manobra, né, de vez em quando acontece. Não é uma coisa de todo dia, mas de vez em quando acontece. Né, mas eu nunca passei por uma situação difícil, né, muito difícil de ser contornada. O Rubens está perguntando se o fato de ser engenheiro ajuda na preparação. Acho que sim, o Rubens, ajuda um pouquinho. Não quer dizer que quem não é engenheiro tenha dificuldade, mas o fato de você ser engenheiro
te ajuda a entender de maneira mais fácil aquelas matérias, aquelas disciplinas que precisam de algum conceito físico, né? Normalmente o cara que tem formações em humana, é formado na área de humanas, ele precisa colocar um pouquinho mais de energia nessa parte, tá? Não tem que decorar, não tem que saber resolver cálculo de engenharia, nada disso, né? Você tem que ter um raciocínio lógico estruturado, e a gente, ao longo da preparação, a gente estrutura esse raciocínio para você, de maneira que pessoas de qualquer área, formação, né, de qualquer área, conseguem acompanhar as aulas e conseguem entender aquilo que precisa entender para passar na prova. Agora, sem dúvida, se você é engenheiro, em algumas matérias você vai ter uma certa facilidade, né? Quem é advogado vai ter facilidade nas matérias relacionadas a direito, né? As leis e normas que estão envolvidas aí com a profissão, e por aí vai. Vanessa está dizendo que adorou o curso regular aqui em Brasília, o que recomenda para o meu próximo passo. Ô Vanessa, sem dúvida, curso de exercícios e HQuest, tá? Não vou falar muito de curso aqui hoje, mas o curso de exercícios para quem já terminou o curso regular, é o passo seguinte, curso de exercício junto com a HQuest, uma preparação aí de um ano pelo menos, e simulado, que a gente tem 2 vezes por ano, tá? Você vai ver que você vai dar uma subida boa aí no teu nível de conhecimento, né, pós-curso regular. Falando aí de curso regular, tá? Momento merchan aqui, rapidinho. A gente está com turma começando em 8 cidades, tá? Do país, então só não estuda quem quer agora. A gente tem turmas iniciando em Porto Alegre, vou tentar lembrar as 8 de cabeça aqui. Porto Alegre, São Luís, Curitiba e Vitória, são turmas especiais, né? Tem formato telepresencial, mas tem um monitor, tem um coach presente em todas as aulas. E tem as unidades do curso H em Salvador, Brasília, Belém, Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? Nessas aí você pode iniciar o curso a hora que você quiser. Mas nas 4 primeiras cidades que eu mencionei aqui, a gente tem curso regular iniciando aí nos meses de finalzinho de janeiro e meados de fevereiro. Tá? Então, quem quiser, né, quem decidiu aí que vai querer se preparar com a gente, procura se informar sobre as datas e programas que está na hora. Vamos lá. Luiz Almeida. São 20h44, gente. Vamos até 21 horas, tá? Aí a gente encerra. Luiz Almeida está perguntando o seguinte: acontece da capitania negar pedido de impraticabilidade frequentemente? Eu nunca vi, Luiz. Não sei em outras zonas de praticagem, mas eu nunca vi isso acontecer. Tá? Normalmente, o que acontece? O prático, se ele não executa a manobra do navio, ele não é remunerado. Tá? Ele sai de casa, às vezes embarca, vê que não dá para manobrar e volta para casa. Aí daqui a pouco ele vai, embarca de novo, faz uma nova avaliação, tem despesas, né, com o seu transporte, com lancha, etc., a tripulação da lancha, volta para casa, não faz a manobra. Ele não ganha, ele fica tendo despesa ali, e enquanto a manobra não acontece, ele não ganha. Então, se essa pessoa que tem interesse direto, né, para que a manobra seja realizada, ela está dizendo para a autoridade marítima: olha, eu acho que está perigoso, essas condições, o vento está muito forte, o mar está muito revolto, não dá para fazer essa manobra. Né? Não tem por que o capitão dos portos forçar uma barra e dizer: não, a manobra tem que ser realizada. Então, é um alinhamento de interesses aí, e quem ganha é a segurança da navegação. Tá? O João está perguntando se eu sei de algum prático que já foi afastado por estresse no trabalho. Desconheço, João, acho que não. Mas tem muito prático que eu não conheço também, né? Então pode ser que exista um caso ou outro aí, a gente não sabe. Marcel está perguntando se práticos dentro de uma mesma ZP têm a mesma remuneração, né? Se existe um prolabore mínimo mensal, ou se é feita uma divisão entre todos os sócios da receita mensal gerada pelos serviços prestados. Marcel, essa questão de remuneração é mais ou menos como a questão da escala de trabalho. Tá? As pessoas se reúnem e decidem como elas querem fazer. Elas se associam em uma empresa só ou em várias empresas, tem gente que pode até trabalhar individualmente.
Então, isso é de cada grupo, né, de como as pessoas se reúnem, como elas combinam que vão repartir as receitas, as despesas e o lucro. Tá? Então, não tem uma resposta padrão para isso. O João Pedro está perguntando o que eu acho da ZP do Swap. Eu nunca tive lá, João, então não posso falar com tanta propriedade, não. Mas a fama é que aí o Porto do Swap é um porto bom, bem organizado. Não é não está entre aí os top 5, os 5 maiores portos, regiões portuárias do país, mas me parece sim que é uma ZP muito bem estruturada, muito bem organizada, tá? Não vai ter nada, não vai ter nenhuma surpresa negativa ao chegar no swap. Vamos lá. O João Pedro está aqui, desculpa perguntar sobre curso, mas tem previsão para abrir alguma unidade no Recife? João, não tem não, tá? Mas a gente está aí pertinho, em Salvador, que você pode ir lá tranquilamente assistir às aulas. Nas unidades telepresenciais, se a gente não tem uma na sua cidade, mas se você consegue passar aí uns 3 dias por mês em uma das cidades onde a gente tem unidade telepresencial, você consegue fazer o curso aí dentro de um ano. Tá? Então, você consegue passar 3 dias em Salvador, né? Bota aí de 3, 4 dias por mês no máximo. Então, é possível que você consiga, é possível para você sim acompanhar as aulas e passar por todo o conhecimento, por toda a matéria ao longo de um ano. Elton, você está perguntando aqui sobre processo seletivo, se tem alguma previsão de processo seletivo. Você chegou agora, eu estou vendo aqui, já respondi essa pergunta aí umas 3 vezes, eu acho, nessa live. E vou responder a quarta agora e daqui a pouquinho alguém vai perguntar de novo. Mas não tem previsão. O que não quer dizer que ele esteja perto, nem que ele esteja longe, tá? Isso quer dizer que a data é desconhecida. Né? Remédio para isso é se preparar, ficar pronto, esperar a prova chegar. O Rubens está perguntando se eu entendo que antes de ser prático é necessário uma experiência profissional anterior. Rubens, não é necessário ter experiência anterior. Você precisa ter curso superior em absolutamente qualquer área, né, se o seu diploma for reconhecido pelo MEC. Tá? Como é que funciona? Mas como é que as pessoas vão manobrar navios sem ser um profissional do mar? Né? Na verdade, você meio que se gradua durante a sua preparação. Tá? Hoje, para você ser prático de navio, você tem que estudar aí por uma média de 2 anos, e estudar forte por 2 anos. Isso é uma graduação. A quantidade de conhecimento que você precisa para passar na prova, né, é conhecimento que caberia tranquilamente, né, dentro de 4 anos de faculdade, 4, 5 anos de uma faculdade. Tá? Então, essa base técnica, teórica, toda você adquire se preparando para o processo seletivo. E depois que você vira prático, que você vira praticante de prático, né, como praticante, você passa aproximadamente 1 ano e meio fazendo centenas e centenas de manobras, primeiro observando, depois executando, né, assessorado por práticos mais experientes, até que você se torne prático. Tá? Então, não é necessário você ter qualquer formação na área marítima. Né? Tem vários práticos hoje no Brasil que foram alunos nossos. Tem dentista, tem advogado, tem psicólogo, tem engenheiro, tem gente de tudo que é área, tudo que é formação. Tá? Então, não se preocupe muito com isso. A Alessio está perguntando como é que é a minha escala em Vitória. Normalmente eu trabalho uma semana, folgo umas 2. Isso varia um pouco também. Tá? Mas em Vitória, como eu disse, não é a verdade para todo o país. Cada ZP tem o seu esquema de trabalho. O Tiago está perguntando se o prático pode continuar exercendo a profissão após os 70 anos. Sim, Tiago, ele é submetido a partir de uma certa idade a um controle anual de exame de saúde, né? Tem que apresentar uma série de exames todo ano. Se ele estiver bem fisicamente, se ele estiver com rigidez física e mental, ele pode continuar sem problema a exercer a profissão. A Alana quer saber quais são as top 5 de zonas de praticagem, né?
É difícil dizer qual que é top 5, porque isso também é pessoal, tá? Rio Grande é uma ZP muito legal, muito boa, mas para quem não gosta de clima frio, ela está fora do top 5 para essa pessoa. Maranhão é muito bom também, mas para quem não gosta de calor, não serve, né? Então tem que ir para uma ZP mais para o sul. Mas em termos de quais são as. Eu vou tentar aqui mudar um pouquinho a sua pergunta, se você me permite. Quais são as principais zonas portuárias do Brasil? Tá? Aí você tem Rio de Janeiro, São Santos, né? O estado de São Paulo, Rio de Janeiro inclui Açu, inclui Baía de Sepetiba, você tem a ZP da zona de praticagem do Espírito Santo, Vitória, Tubarão, Praia Mole, né? É um complexo do Espírito Santo. Você tem portos grandes como Paranaguá, Rio Grande, São Luís do Maranhão. Essa eu diria que são as principais zonas portuárias do Brasil. Vamos lá, o João Barbosa está perguntando se aconteceu de eu ligar para outro prático e pedir uma sugestão em alguma manobra. Não, João, não. Normalmente, quando você. Existem algumas manobras que elas são executadas por dois práticos, né? Que tipo de manobras são essas? São manobras que envolvem um risco maior do que aquela manobra rotineira do dia a dia. Às vezes são navios muito grandes, tá? São navios muito grandes e em condições mais extremas, com pouca folga abaixo da quilha, né? Quando o calado é muito grande, com pouca margem para erro, condição de tempo mais severa, enfim. Cada tipo de manobra, né, que usa dois práticos, ela tem lá o seu motivo especial para que isso seja necessário. Então, normalmente, os práticos embarcam com equipamentos especiais, eu já comentei aqui hoje no começo da live sobre os Portable Pilot Units, né? São uns dispositivos portáteis de altíssima precisão que os práticos usam para as manobras mais complexas. Então, nessas manobras com dois práticos, você troca informações com esse colega, um funciona de backup para o outro, provê informações para o outro, e eles trocam ideia naturalmente. Agora, nas manobras de um prático só, se você é já um profissional habilitado para determinado tipo de navio, determinado tipo de manobra, você não tem tempo, né, no meio no calor da batalha, ali, no meio da atividade de pilotagem, parar para fazer uma consulta. Né? Então, você tem que se garantir. Tá? Mas, enfim, quem entra na escala e é habilitado como prático, passa por toda essa fase de preparação que a gente comentou aqui agora e não costuma ter problema. Vamos lá. O Cláudio tá mandando uma pergunta interessante aqui, olha. Como funciona o processo de se associar a uma cooperativa de praticagem, né? Aí vou interpretar aqui a palavra cooperativa, Cláudio, com a sua permissão, como associação ou sociedade ou empresa, né, de praticagem. Em caso de ZPs com mais de uma cooperativa, eles são obrigados a aceitarem os novos praticantes, já que apenas os profissionais que passaram na prova podem exercer a profissão, tá? A verdade é o seguinte, se você chega numa ZP que tem lá 5 empresas de praticagem, como é que funciona a escolha de para qual empresa você vai? Tá? Isso é um processo esse processo de escolha, ele é um processo que dura aí 1 ano e meio, mais ou menos, é o tempo de 1 ano e meio, é o tempo equivalente ao estágio de praticante de prática, onde você está manobrando, passa 1 ano e meio manobrando com todos os práticos daquela zona de praticagem. Então, ao longo desse ano, você vai identificar as pessoas com quem você tem mais afinidade, com menos afinidade. Então, essas associações, né, elas vão acontecendo naturalmente, de forma que, ao final do estágio de qualificação, né, já se tem um quadro bastante claro de qual praticante vai para qual empresa. Tá? Então, é um processo de identificação. Ninguém é obrigado a ir para a empresa de ninguém. Né? Uma empresa não é obrigada a aceitar um sócio que ela não quer, tá? Mas sempre ao final do estágio, por conta dos relacionamentos que se desenvolveram ali ao longo daquele 1 ano e meio, essa equação já costuma estar resolvida. E respondendo a segunda parte da sua pergunta aqui, Cláudio, né?
Sim, apenas os profissionais que passaram na prova podem exercer a profissão. Você tem que ser habilitado pela Autoridade Marítima, que é a Marinha do Brasil, por meio do diretor de Portos e Costas, para entrar para uma empresa de praticagem dessa. Elton está perguntando, está dizendo aqui que ouviu falar que o próximo processo seletivo seria só para marítimo. Você sabe algo sobre isso, Elton? Acho que essa notícia é completamente falsa, tá? Nunca ouvi falar isso, que o processo seletivo vai ser só para marítimo. Eu acho quase impossível disso aqui acontecer. Isso está muito já sedimentado aqui no Brasil. Tá? Esse processo seletivo para todo mundo democrático existe já há bastante tempo. Vamos lá. O Luiz da Almeida está perguntando, na ZP16, que é Santos, os práticos fazem uma preparação extra antes de assumir navios grandes em São Sebastião. Onde mais é assim? Luiz, existem alguns portos, sim, onde, ao final do estágio de qualificação de praticante de prático, o profissional ele tem certas limitações com relação a porte de navio, a tipos de manobra. Né? Eu sei que Santos é assim, Porto do Rio de Janeiro também tem algum tipo de escalonamento, tá? E normalmente depois de 1 ano, 2 anos de profissão, de exercício da profissão, essas limitações vão caindo. Você vai superando essas barreiras e você pode, né, até você virar um prático full, apto a manobrar qualquer tipo de navio, em qualquer tipo de terminal daquela zona de praticagem. Então, que eu saiba, assim, de cabeça, respondendo de bate-pronto, Rio e Santos tem isso. Espírito Santo eu tenho certeza que não tem, tá? Mas é algo para se ver caso a caso. Pô, Juliano, sempre ouvi falar que tem muita falcatrua no concurso. Procede? De maneira alguma isso procede. Eu arrisco dizer que o concurso de prático e de praticante de prático, ele é um dos mais fiscalizados do país. Aí a Marinha tem um zelo absurdo, descomunal, com a seriedade dessa prova. Tá? Normalmente você tem um almirante encarregado do concurso, uma equipe pequena, as provas são rodadas são manuseadas num lugar que parece um cofre de banco. É um concurso muito fiscalizado pelo Ministério Público, inclusive. Muito sério e já há bastante tempo que essa profissão, que esse concurso ele é muito sério. Isso não é coisa de 10, 20 anos, não. Já tem bem mais do que isso. Eu vou chuto aí uns 40 anos onde o processo seletivo é conduzido pela Marinha de maneira bastante séria. O que acontecia antigamente? Por que só quem passava para o concurso de prático há 30, 40 anos era filho de prático, vizinho de prático, porque só eles conheciam sobre a profissão. Era uma profissão muito pouco difundida, tá? Hoje, com internet, com smartphone, todo mundo sabe de tudo, né? Ninguém esconde nada de ninguém nesse mundo que a gente vive. E então, hoje, pessoas que não têm nenhum tipo de relacionamento com qualquer prático, né, podem perfeitamente se tornar prático. É o meu caso, por exemplo. Né? Eu passei em 2008, conhecia um prático, né, que me deu alguma orientação, mas, enfim, hoje o processo é completamente transparente e democrático. E aí entra o curso H também ajudando nessa parte da democratização do acesso. Né? A gente mastiga o conhecimento e entrega hoje ele pronto para a pessoa que tem formação em qualquer área, tá? Não necessariamente área marítima ou área de engenharia, né, como eu comentei aqui. Então, hoje em dia, só não estuda e passa quem não quer, né? Se você bota na cabeça que você quer ser prático e começa a estudar, é questão de tempo, a hora a fila vai andar e a sua hora vai chegar, tá? Então, não seguir por fake news aí de que tem falcatrua no processo seletivo para prático, porque isso é uma grande inverdade. O Rubens pergunta se é possível alguém residindo no exterior se preparar bem para o concurso. Sim, é possível, você tem só que estudar, né? Como eu falei, não é obrigatório fazer curso, você consegue estudar sozinho e passar? Consegue, vai demorar mais um pouco, né? Vai ter que ler mais vezes antes de entender determinado assunto que seria entregue por um curso, né, mastigado para você, mas não é impossível não. Então, como é que você se prepara? Baixando todo o material, comprando todos os livros e estudando, fazendo cursos online, tá?
curso H tem alguma coisa online também, a gente tem um curso de exercício com teoria, que tem uma bagagem muito grande de teoria, né? São aulas densas, teóricas, junto com exercícios. Então, é possível, tá? Só não se prepara hoje quem não quer, quem decidiu que vai fazer outra coisa da vida. Para quem botou na cabeça que quer ser prático, é perfeitamente alcançável. João Pedro perguntando se tem problema com tatuagens para aqueles que são aprovados. Né? Não tem nenhum problema com tatuagem. Tá? Não tem nenhum problema quanto a qualquer tipo de minoria, até muito forte para falar aqui sobre tatuagem, né? Mas não, você não é uma profissão que no seu dia a dia você vai passar por qualquer tipo de discriminação. Se você tem tatuagem, se você usa piercing, se você é homossexual, é heterossexual, tem cabelo grande, tem cabelo curto, enfim, não tem muito disso na praticagem, não. Fiquem tranquilos. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, das que chegaram pelo WhatsApp, já respondi, falando de escala. Vamos lá. Então, vou responder uma última. A Lana está perguntando se eu acho que a tecnologia pode acabar com a profissão de prático em médio prazo. Lana, não acredito, tá? Não vou dizer que é impossível que uma manobra possa vir a ser executada de maneira 100% automatizada. É claro que tudo é possível, né? Tudo que o homem consegue imaginar, em algum momento ele consegue fazer. Não acho que eu vou viver para ver isso, tá? Mas acho muito improvável que, ainda que essa tecnologia viesse a se tornar disponível daqui a algum tempo, que o profissional seria dispensável, né? Hoje você tem tecnologia para decolar e pousar aviões de maneira completamente autônoma, sem nenhuma intervenção do ser humano. Os drones, né, fazem isso. No meio militar isso já é feito. Agora, quando você vai com um avião de passageiros, né, aceitar que ele pouse e decole sem um piloto e um copiloto ali? Nunca, né? Por quê? Porque o que se tem a perder é muito grande perto do custo de ter aquele profissional tripulando um avião comercial. Tá? Com a praticagem é a mesma coisa. Se você ainda que você pudesse, né, fazer uma manobra sem um prático fisicamente estar ali a bordo, o que se tem em jogo é tão valioso, né, o custo de um acidente é uma coisa tão estratosférica, né, que basta um acidente para pagar a conta de todos os serviços de praticagem por décadas, né? Então, não vislumbro, não vejo isso como a menor possibilidade de acontecer, tá? Acho que por mais automatizado que o mundo fique, que a navegação fique, o prático sempre vai ter que estar a bordo. Bom, eu falei que era a última, vou terminar aqui, gente, com a pergunta do Jacobs, que eu já respondi aqui 2, 3 vezes, mas quem chegou agora eu sei que tem certeza que quer saber também a resposta, né? Quando será o próximo processo seletivo? Tá? Jacob, não sei e não conheço ninguém que sabe. Ninguém sabe quando será o próximo processo seletivo. Repetindo, não quer dizer que ele esteja próximo ou que ele esteja longe. Tá? Diante desta incerteza, pode ser daqui a 6 meses, pode ser daqui a 6 anos. Tudo é possível. Diante dessa incerteza, se você colocou na cabeça que você quer ser prático de navio, você tá, né, a profissão te comprou, o que te resta? Estudar. Estuda o mais forte que você consegue, né, até que você entre num nível de aprendizado, né, num nível de desempenho alto, você esteja mandando bem nos simulados. Né? Então, quando você estiver nesse nível, né, estou sabendo a matéria, aí sim, se a prova não veio ainda, é hora de você tirar a mão dos estudos e entrar num regime de manutenção. Tá? Mas por que você tem que estudar o máximo que você consegue até você ficar bom? Porque você não conhece a data da prova. Tá? E se ela for daqui a 1 ano e meio, e você não começou a fazer isso agora, você não vai passar no próximo concurso. E se eu fizer estudar, daqui a 2 anos eu estou pronto e o concurso demorar 4 anos para acontecer. Bom, paciência, você não correu risco, você ficou pronto e ficou 2 anos estudando forte, depois 2 anos de manutenção. Tá? Então, o importante é isso, gente. Hoje só não estuda quem não quer. Né? Os livros estão aí,
os cursos estão aí. Quem não quer fazer curso pode estudar sozinho também. Quem quer fazer curso, tem curso online, tem curso telepresencial, tem muito curso começando agora, repito, né, em final de janeiro, mês de fevereiro, né, em São Luís do Maranhão, em Porto Alegre, em Vitória, em Curitiba, em Brasília, em Salvador, em São Paulo, em Belém, no Rio de Janeiro. Tá? Então, hoje só não se prepara quem não quer. Não é preciso ter formação na área marítima, a vantagem que, de repente, o engenheiro ou leva sobre os demais candidatos, ou que o cara que é da Marinha leva sobre os demais candidatos, essas vantagens são pequenas. Tá? Essa vantagem, o cara com 2, 3 meses de estudo, ele tira essa vantagem e começa a brigar em igualdade de condições. Tá? Gente, vamos encerrar aqui então. Eu queria agradecer aí pela audiência aí de vocês, por ter prestigiado aí a live, pelas perguntas, espero ter correspondido aí à altura, né, de tirar as dúvidas de vocês. A minha ideia, né, como eu já falei em dezembro, é a gente ter alguns encontros periódicos abrindo para tirar dúvidas sobre qualquer assunto relacionado à praticagem. Né? A de hoje eu tentei focar aqui no dia a dia do prático, né, na rotina do prático. Peço desculpa se eu pulei alguma pergunta aí que estava um pouquinho fora desse assunto, mas a gente vai ter outras oportunidades. Na próxima, se eu não me engano, a gente vai falar do processo seletivo, tá? E aí a gente vai entrar em detalhes sobre as fases do processo seletivo, todos os tipos de prova que tem, apresentação de documento, enfim. Vou tentar entrar no detalhe dos temas aí de cada live. Então, mais uma vez, obrigado pela audiência e uma boa noite e ótimo fim de semana para todo mundo. Grande abraço.